A partir desse momento, estaremos transmitindo para a comunidade espírita de Ponte Nova e região. Palestra realizada por Isabel Lessa com o tema O Homem de Bem, do grupo Irmão Fritz. Que todos nós, nesse momento, possamos ser envolvidos em muita luz, em muita paz, que o nosso Mestre Jesus possa estar presente, perto de todos aqueles que nos ouvem nesse momento. E hoje nós vamos fazer o estudo sobre o que nos diz Jesus, que é considerado ser o homem de bem. E vamos enumerar várias características para que nós possamos acompanhar o que compõe esse homem de bem. Primeiro ponto, nós vamos ver que o homem de bem é aquele que não faz aos outros o que não gostaria que lhe fosse feito, mas faz ao contrário todo o bem que está em vosso poder fazer-lhe. Exemplificando, nós vamos colocar aquele momento em que nós estamos sentindo uma dor muito grande, e que nós temos uma receita e vamos a uma farmácia. O que nós gostaríamos nesse momento? Que o outro olhasse para nós e sentisse como se a dor estivesse com ele. Ou seja, que ele se colocasse na nossa posição. E depois disso, que ele desse o melhor dele para poder nos aliviar, para poder nos ajudar. Então, quando nós passamos a agir dessa maneira, só querer para o outro o melhor, porque é o que nós queremos para nós passamos a viver um mundo mais humano, um mundo mais sereno, onde nós só vamos desejar para o outro aquilo que realmente eu gostaria que fosse desejado para mim. Se, por exemplo, eu vejo alguma pessoa triste, alguma pessoa angustiada, esse homem de bem, ele para e pensa, e se fosse eu que estivesse naquela situação, como eu gostaria que os outros me tratassem ou me vissem? Nós não gostaríamos que o outro chegasse perto de nós, nos ajudasse, nos desse uma força? Então, a primeira característica que nós vamos enumerando que Jesus nos traz é nos colocar no lugar do outro. Segunda, ele tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Então ele tem fé em Deus, ou seja, ele confia em Deus. Porque de onde que vem a nossa força em todos os momentos da nossa vida? A nossa força vem de Deus. Então nós confiamos na bondade de Deus e na sua misericórdia. A fé em Deus é a luz que ilumina o nosso caminho. Quantas vezes nós estamos diante de situações que nós não sabemos como nós devemos agir? Quantas vezes nós queremos mudar de emprego, mudar de casa, mudar de relacionamento e nós ficamos angustiados porque a gente conhece bem a situação que está vivendo, mas e lá na frente? Quem é que conhece? Quando a gente confia em Deus, a gente entrega e pede a Ele, Senhor, faça o que for melhor para as nossas vidas. Ele é essa luz, porque o amanhã ele é desconhecido para todos nós. Então, quando eu faço, quando eu entrego, quando eu confio, eu acalmo o meu coração e eu aguardo as respostas de Deus para as nossas vidas, para que assim o nosso caminhar, os nossos passos sejam os mais acertados possíveis. Eu me entrego e acalmo, aguardando a resposta que Deus, na sua misericórdia, vai enviar e envia para todos nós. Outra característica
que Jesus nos traz sobre o homem de bem, que ele é aquele que coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Ou seja, ele sabe da importância dos bens terrenos, mas essa importância se limita ao tempo em que nós estamos no corpo físico. Ou seja, ele prioriza os bens espirituais, que são os verdadeiros bens que nos pertencem nessa vida e nas vidas sucessivas. É o que realmente é nosso. Então ele dá a cada bem o devido valor e ele se coloca diante da vida com mais leveza, porque ele sabe que todos nós só somos usufrutuários desse bem. Nós somos usufrutuários até do nosso próprio corpo. Então a prioridade dele é trabalhar as suas virtudes, é fazer a sua reforma íntima, é procurar ser uma pessoa melhor a cada dia mais, é trabalhar pelo bem do próximo, que é o que nos auxilia na nossa própria caminhada. É aquele também que é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque vê todos os homens como os irmãos. Então ele é humano, ele é benevolente, ele é desprovido de todo e qualquer preconceito, porque ele olha para o outro e não vê apenas o exterior, ele olha para o outro como irmão e vê uma alma e trata a todos independentemente, com bondade, com gentileza, com alegria, com um sorriso, porque a forma que nós tratamos o outro diz muito de como nós somos, porque nós só ofertamos ao outro aquilo que nós temos dentro de nós. Ele também é aquele que não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. Ele não tem ódio nem rancor, ou seja, ele não permite que o seu coração seja envenenado, porque esses sentimentos, eles nos adoecem. O ódio no nosso coração, eles nos causam um câncer. Se nós queremos ter um coração leve, tranquilo, como nós podemos ter esses sentimentos dentro dele? Como nós queremos que Jesus more no nosso coração se nós estamos permitindo que nele haja outros inquilinos? Então, para que Jesus adentre o nosso coração e a nossa alma, é necessário que a gente deixe espaço para ele. E ele perdoa. E é interessante que Jesus, através da oração que nos ensinou do Pai Nosso, ele nos diz isso. Vamos perceber que todas as vezes que nós falamos o Pai Nosso, que nós rezamos o Pai Nosso, nós falamos aquela parte que diz: Senhor, perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nós ofendemos. Nós vamos ver aí uma condição. O que isso quer dizer? O que Jesus quer nos dizer na oração? Que nós, quanto mais perdoarmos o outro nas ofensas que ele comete conosco, mais nós seremos merecedores do perdão de Deus para as nossas faltas. Que quanto mais nós usarmos de misericórdia com o outro, mais nós estaremos ficando aptos para merecer a misericórdia de Deus para quando nós também errarmos e equivocarmos. O homem de bem, ele é indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência e se lembra destas palavras de Jesus: aquele que está sem pecado, atire a primeira pedra.
ele é indulgente. E o que é ser indulgente para com as fraquezas alheias? É nós evitarmos censurar, criticar ou divulgar os erros do outro. É compreender que o outro está em evolução, assim como nós, porque muitas vezes nós nos esquecemos disso. E quando nós ficamos apontando muito os erros dos outros, nós estamos trazendo um peso muito grande para os nossos ombros, porque no mínimo nós estaríamos nos colocando na obrigação de sempre estar fazendo melhor do que ele. Vamos ser movidos pela compreensão quando o outro erra. Ser indulgente é justamente ter esse olhar diferenciado para o outro. O homem de bem também é aquele que estuda as suas próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhe dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que na véspera. O homem de bem se preocupa com ele. Ele faz um exame de consciência diariamente, estudando as suas próprias imperfeições. Em vez de ficar se preocupando com o outro, ele se preocupa em focar as suas forças, em combater as suas próprias imperfeições. E é esse esforço que nós fazemos diariamente é que vai nos garantindo a nossa modificação. É esse esforço que vai nos garantindo a paz de espírito. E nós vamos crescendo e nós vamos melhorando através desse esforço. E é isso que Jesus vai observando em cada um de nós e vai fortalecendo em nós. Porque nós sabemos que a nossa mudança, ela é lenta. A nossa mudança ocorre diariamente através do nosso esforço. O nosso amadurecimento, ele não vem de uma hora para outra, mesmo que nós queiramos. Porque todos nós somos ainda espíritos imperfeitos. Todos nós somos luz e somos sombra. É o nosso esforço que vai nos auxiliando nessa libertação. Porque esse esforço nos traz mais consciência das nossas escolhas. Porque toda escolha nossa, ela traz consequências. Então nós passamos a procurar, a partir do momento que nós conhecemos o Evangelho de Jesus, que nós estamos nos baseando para conduzir as nossas vidas dessa maneira, nós passamos a entregar as nossas vidas nas mãos dele e somos amparados para que nossos passos, para que nós possamos caminhar da melhor maneira, porque todos nós ainda nos equivocamos muito, por causa justamente da nossa imperfeição. E Deus sabe disso. Por isso que Ele usa de indulgência com as nossas fraquezas. E Ele espera que nós possamos fazer o mesmo para com os outros. O homem de bem, enfim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os seus fossem respeitados. Então, o respeito sempre deve nos mover. E tem momentos que nós pensamos, mas mesmo eu procurando seguir os ensinamentos de Jesus, eu ainda encontro tanta resistência, tantas dificuldades. E aqui nós vamos trazer um caso que Chico Xavier nos traz
que é uma leitura que serviu para ele na época e que serve para todos nós. É uma lição que está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, baseados na vida dele mesmo, são casos reais. E nós trazemos nesse momento a lição 18, intitulada O Remédio. E nos fala essa lição que Chico, numa determinada noite, ele estava muito fatigado, quando no momento da prece lhe aparece a sua mãe, Dona Maria João de Deus. E ele então começa a conversar com ela, lhe perguntando: minha mãe, como fazer para alcançar a vitória no cumprimento de meus deveres? E ela lhe responde: meu filho, só conheço um remédio: servir. Mas e as dificuldades de entendimento com os outros? Se às vezes, oferecendo o melhor que possuímos, apenas recolhemos pedradas? E ela novamente lhe responde: servir é a solução. Entretanto, há pessoas que nos odeiam gratuitamente, malsinam-nos as melhores intenções, detestam-nos sem motivo e dificultam-nos o mínimo trabalho. Que me diz a senhora? Julga que existe algum recurso para fazer a paz entre elas e nós? Sim, há um recurso: servir sempre. Então a senhora considera que para todos os males da vida, esse é o remédio? Sim, meu filho, remédio essencial. Sem que aprendamos a servir, ainda mesmo quando tenhamos boas intenções, tudo em nós será simples palavras que o mundo consome. Esse foi o remédio que a mãe de Chico Xavier lhe indicou. E é o remédio para todos nós: servir sempre. É o que Jesus sempre nos fala no seu Evangelho. É esse ato de nós sairmos de nós, de servir, de auxiliar, é que vai garantindo a nossa própria paz. E Emmanuel completa ainda dizendo que toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito, se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado ou até mesmo extinta. É o bem que nós praticamos que vai garantindo a nossa própria libertação, porque todos nós somos devedores das leis. Então Emmanuel fala quantas vezes algo que nós precisamos nesse momento responder à justiça divina, quando eles vêm, nos encontra trabalhando em favor do outro, que nós somos muito beneficiados por isso. Jesus quer então que possamos ter a convicção de que nós somos instrumentos. O que Deus espera de nós? Que nós sejamos instrumentos onde quer que nós estivermos. Instrumento da paz, da alegria, instrumento da luz, onde quer que nós estivermos. Que Jesus possa abençoar a todos nós nesse momento, que possamos todos em pensamento estar ligados a Ele, que façamos mais oração nos nossos lares, que quando formos sair de casa, peçamos a Deus a proteção. Que Jesus envolva e ampare e proteja a todos nós, hoje e sempre. Termina aqui a palestra do Grupo Irmão Frites. Boa noite.